O Vaticano. Na verdade, pode chocar você saber que o Vaticano tem mais segredos do que a maioria, e nós conhecemos alguns deles. E em breve você também conhecerá. O Tribunal Secreto do Vaticano. A Penitenciária Apostólica é um tribunal oculto estabelecido pelo Papa Alexandre III em 1179 para tratar de pecados de natureza gravíssima. Esse tribunal, envolto em segredo até 2009, lida com casos tão graves que apenas o Papa pode conceder a absolvição. Embora padres e bispos possam absolver pecados tão graves quanto genocídios, o Tribunal Secreto lida com transgressões ainda mais sérias, incluindo atentados contra a vida do Papa, quebras do sigilo da confissão por padres e outros crimes considerados piores do que o genocídio. As decisões sobre esses casos são tomadas pelo Papa e pelo chefe da penitenciária, em reuniões privadas. Essas sessões são consideradas questões de consciência e mantidas longe do escrutínio público, com os detalhes permanecendo estritamente confidenciais. Os misteriosos arquivos secretos do Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano ocupam 53 milhas de prateleiras e contêm documentos que datam de 12 séculos atrás. Apesar de serem rotulados como secretos, esses arquivos são conhecidos, embora o acesso seja severamente restrito. Apenas alguns poucos, incluindo estudiosos e jornalistas cuidadosamente selecionados, podem explorar esses documentos, e mesmo assim, apenas após um rigoroso processo de aprovação. Os arquivos têm gerado inúmeros rumores, incluindo alegações de que contêm evidências de vida extraterrestre, provas de que Jesus não existiu e outras revelações explosivas sobre a Igreja Católica. Esses arquivos foram passados de papa para papa desde 463 d.C., e documentos só são disponibilizados 75 anos após sua criação. Esse atraso significa que registros relacionados a temas controversos, como as ações do Papa Pio XII durante o Holocausto ou os vários escândalos de abuso da Igreja, permanecem ocultos do público. Em 2019, o Vaticano renomeou esses arquivos históricos como Arquivos Apostólicos do Vaticano, mas o mistério que os cerca persiste. A rara aposentadoria de papas. Imagine um trabalho que você deve manter até seu último suspiro. Na Igreja Católica, espera-se que os papas sirvam até morrerem. Dos 123 papas eleitos no último milênio, apenas 5 renunciaram. O primeiro foi Bento IX, que se tornou papa aos 20 anos e é o único a ter servido vários mandatos, sendo forçado a sair em 1036, retornando meses depois e renunciando novamente em 1045, com a esperança de se casar. Quando seu interesse amoroso o rejeitou, ele retomou brevemente o papado antes de ser definitivamente removido em 1047. A segunda renúncia veio de Gregório VI, que abdicou em 1046 sob pressão dos bispos. Em 1294, o Papa Celestino V renunciou após apenas 5 meses, temendo não estar apto para o cargo. Seu sucessor o aprisionou para evitar qualquer tentativa de retorno ao papado, e Celestino morreu em cativeiro 10 meses depois. Em 1415, em meio a um cisma com 2 papas reinantes, Gregório XII renunciou para resolver a crise, permitindo a remoção do papa rival em Avignon e restaurando a unidade da Igreja. A renúncia mais recente foi a de Bento XVI, em 2013, que alegou motivos de saúde para deixar o cargo. No entanto, rumores sugerem que ele foi forçado a sair devido a relatórios vazados sobre suas dificuldades com a gestão e transparência da Igreja. Beber é pecado? Se beber fosse considerado um pecado, uma grande parte da população mundial estaria em apuros, especialmente aqueles que vivem na cidade do Vaticano. Curiosamente, os residentes do Vaticano consomem mais vinho per capita do que qualquer outro país do mundo. Segundo o The Independent, o cidadão médio do Vaticano bebe cerca de 74 litros de vinho por ano. Para colocar em perspectiva, isso é o dobro da quantidade consumida pelo residente médio da Itália ou da França, 3 vezes mais do que uma pessoa no Reino Unido e 6 vezes mais que a média de um americano. Esse alto consumo é atribuído a alguns fatores demográficos, como a população sendo geralmente mais velha, de classe alta e bem educada. Além disso, as refeições costumam ser comunais, levando a um consumo mais frequente de vinho. O uso regular de vinho em cerimônias religiosas, como a comunhão, também desempenha um papel. Papa Bento XVI e o nazismo.
Nascido Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI foi recrutado para o Corpo Antiaéreo Alemão em 1943, enquanto ainda estudava no seminário. O pouco conhecido fato de que ele fez parte da juventude hitlerista gerou alguma controvérsia pouco antes de sua eleição como Papa, em 2005. 3 dias após seu 78º aniversário, Ratzinger, como jovem soldado, passou por treinamento em Munique e mais tarde trabalhou em uma fábrica de motores de avião da BMW em Trostberg. Fotos dessa época o mostram em um uniforme paramilitar em uma fábrica onde centenas de trabalhadores forçados em uniformes de campos de concentração também trabalhavam. Em 1945, Ratzinger desertou de seu posto e foi capturado, passando um tempo em um campo de prisioneiros de guerra. Ele mais tarde passou por uma investigação que o inocentou de qualquer acusação de antissemitismo.